O que tem te distraído? Olá, onde você estiver, quando você estiver, espero que você esteja bem, que o Senhor continue te abençoando e prosperando. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro de Atos, hoje no capítulo 6. Mas antes, eu preciso lembrar que a gente tem pedido que vocês leiam a Bíblia todos os dias. E temos sugerido, então, o Marconi começou sugerindo desde o primeiro áudio, e em todos eles, ele tem sugerido que você compre a Bíblia 365. Essa Bíblia não tem nada de especial a não ser a divisão dela, aonde ela sugere que você leia um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também que você curta esse vídeo e compartilhe com as pessoas, com seus amigos, para que elas também venham ser abençoados através dele. A gente tem também sugerido que você participe de um dos nossos estudos. Nós temos então, às segundas-feiras, estudado na parte da tarde o Sermão do Monte, à noite o panorama bíblico, às quintas-feiras, de tarde e de noite, temos estudado o livro de Atos, e no domingo, 1 Pedro. Então participe de um desses estudos, venha aprender um pouco mais a respeito da palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que sua vida vai ser tocada, vai ser mudada e você vai conhecer mais ainda do nosso Deus. Mas entrando agora então no estudo de hoje, eu queria compartilhar com vocês aí, capítulo 6, a partir do versículo 1, e a gente vai ler até o versículo 6, que diz: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Como vocês sabem, a gente tem o costume, então, de citar um dos autores que tem nos acompanhado na leitura de cada um dos livros. O Marconi citou vários livros aí, na leitura de Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu também tenho citado alguns autores aqui. E mais uma vez, eu quero citar o John Stott. John Stott, para mim, tem sido uma referência há anos e eu acho que a linguagem dele é de fácil compreensão. Então, se você puder, compre também aí o livro A Mensagem de Atos até os Confins da Terra, de John Stott. Eu tenho certeza que vai ajudar muito na compreensão do texto bíblico. Mas recordando o que eu falei ontem, John Stott diz que o diabo ele tenta parar a igreja de 3 formas. Então, uma das formas é a perseguição, que nós tratamos ontem. Outra forma é a corrupção, que a gente vê também aí no capítulo 5, com Ananias e Safira. E agora é a distração. Então, o problema aparece aí logo no versículo 1, que diz respeito à distribuição
diária ali dos alimentos às viúvas, né? Na necessidade das viúvas. E a solução vai aparecer aí do versículo 2 até o versículo 6, que é então entender que eles estavam negligenciando, como está escrito aí no versículo 2, negligenciando o ministério da palavra de Deus e também as orações, que é o que está falando no versículo 4. Então, o princípio, né, que é estabelecido aqui, John Stott fala que, citando então aqui o livro, ele fala que esse incidente ilustra um princípio vital que é de importância urgente para a igreja de hoje. Deus chama todo o seu povo para o ministério. Ele chama pessoas diferentes para ministérios diferentes, e aqueles chamados para a oração e ministério da palavra não devem permitir que sejam desviados de suas prioridades. A obra dos 12 e a obra dos 7 são igualmente chamados de diaconia, ministério ou serviço. E isso certamente é deliberado. A primeira é o ministério da palavra ou o trabalho pastoral. A segunda, o ministério junto às mesas ou o trabalho social. Nenhum ministério é superior ao outro, pelo contrário, ambos são ministérios cristãos, ou seja, meios de servir a Deus e ao povo. Ambos exigem pessoas espirituais cheias do Espírito Santo para exercê-los. E ambos podem ser ministérios cristãos de tempo integral. A única diferença está na forma em que cada ministério assume, exigindo dons e chamados diferentes. E a gente percebe então que cada um de nós é chamado com um propósito. E a pergunta é: como você tem negligenciado o ministério pelo qual o Senhor te chamou? Cada um de nós tem um ministério na igreja. Num livro, num outro livro do John Stott, ele costuma falar que os ministérios da igreja são divididos em duas partes, mas ambos sendo serviço. Então, qual é o chamado do Senhor para a sua vida? Qual que é o ministério que Ele tem colocado na sua mão? No corpo, cada um de nós, como Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, cada um de nós fazemos parte do corpo e temos uma função no corpo. Um foi chamado para ser cabeça, o outro foi chamado para ser mão, o outro foi chamado para ser pé. Cada um tem uma função e a função de cada um é primordial para o bem do corpo. Então, quem é você no corpo de Cristo? O que Jesus tem te chamado que ou você não tem feito, ou você tem negligenciado, para que a igreja cumpra o seu papel? É necessário que nós venhamos saber exatamente para que o Senhor tem nos chamado. E existem vários ministérios ali na igreja. Se você não sabe ainda qual é o seu ministério, procure um dos pastores ou então um líder do seu GC, que ele vai te ajudar a achar qual que é esse seu ministério, para que você cumpra esse seu propósito. E eu posso falar com toda certeza que quando você descobrir o seu propósito e fizer intensamente aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você estará muito realizado. É uma alegria muito grande quando a gente descobre
o motivo pelo qual Deus nos chamou e cumprimos esse propósito. E não ache você que você não está preparado, porque a palavra também fala que é Ele quem capacita. Então, não negligencie o seu chamado. Nós, como igreja, nos reunimos para orar, adorar, buscarmos o Senhor como corpo, mas dentro do corpo você tem uma função e você é necessário para o corpo. Então, se o Senhor te colocou na igreja, aonde você está, no GC, aonde você está, você tem uma função. Então, não negligencie esse chamado do Senhor, porque se você não cumprir a sua função, o corpo não vai estar andando da forma correta. Assim como é difícil para uma pessoa se locomover sem um membro do corpo, viver de forma plena sem um membro do corpo, assim também o corpo de Cristo, na ausência desse membro, vai ter uma dificuldade. Ele não vai deixar de existir, mas ele vai existir com uma certa dificuldade. Então, busque o seu chamado e se você tem dificuldade, então, em encontrar, mais uma vez, eu te falo para procurar um dos pastores, procurar um líder aí do seu GC, para te ajudar a encontrar o seu ministério e que o Senhor te abençoe.